Fala, senhores. Meu nome é Vinícius. Eu estou começando um canal de integrações, vários produtos, programação e Home Assistant. Para você que está começando e para você que já está avançado, segue meu canal, que eu vou começar a colocar todas essas integrações lá. Vamos lá. Eu vim aqui a princípio mostrar minha dashboard. O que é uma dashboard? A dashboard é um sistema feito dentro de um programa chamado Home Assistant, para você monitorar todos os itens da sua casa. A minha dashboard, antigamente, ela começava assim. Vinha foto da minha esposa, minha foto, e aqui eu tenho bateria, nosso telefone, qual a internet está, a localização. Aqui no caso eu tirei porque a gente está fazendo um vídeo, perfeito? E alguns itens que eu vou falar aqui para frente sobre esses botões. Então vamos lá, vamos começar pela sala. Na sala, eu posso, por exemplo, clico aqui, ele liga a cozinha. Clico aqui, ele liga a copa. Tem o esporte, sala, ventilador, caixa de som. Quando eu antigamente clicava aqui, ela já abria para mim o Deezer na caixa de som lá no pátio. Isso aqui eu vou falar depois. A televisão está ligada. Eu tenho aqui os menus da televisão, que ele acessa o PC, Xbox. Esse aplicativo era um aplicativo que eu tinha de filmes, IPTV, um Sinopes. Era top esse aplicativo. Vendia para brasileiros que estavam na Suíça, na Europa, nos Estados Unidos. Era bem melhor do que Netflix. E os itens dos menus da minha televisão. Se eu clicar aqui, ele sai da televisão e vai para cada item determinado. No pátio, o que eu tenho no pátio? No pátio, por exemplo, eu tenho a água da piscina. Quando eu clico na água da piscina, ele tem um sensor na ponta da piscina. Se esse sensor estiver, como está agora, molhado, ele automaticamente já vai desligar a água da piscina. Eu posso até deixar ligado para ver que ele vai desligar. Irrigação. O que é irrigação? Eu esquecia muito de irrigar o jardim. Achava que minha esposa tinha irrigado e ela achava que eu tinha irrigado. Então o jardim ficava feio. Hoje em dia o meu jardim está lindo, porque a Alexia está programada e o Home Assistant para ligar o jardim, ligação do jardim dentro de 2 dias não e um dia sim, durante 2 minutos. Então, se eu clicar aqui agora, ele vai ligar o jardim, olha, ligação. Sistema de irrigação iniciado. Ele vai ficar ali por 2 minutos irrigando o jardim. Perfeito. Tem uma bomba da piscina, que é a luz da cozinha eu apago, o pátio e os outros itens lá do pátio. Esse sensor é o sensor de inundação. Quando eu ligo a água, ele não deixa transbordar. Ele tem uma bateria. Esse vaso ou o pátio liga toda noite às 16 horas. Então, esse vaso, Sistema de irrigação ele desligado. desligou a irrigação, perfeito? Isso a Alexa fala também. Esse vaso, ele quando é ligado, ele vai carregando essa bateria. Foi um sistema que eu vou mostrar para vocês também. O que eu fiz? Quando esse vaso está ligando de noite, ele está juntando muito bicho na água. Mosquitos, e eles ficam ali por causa da luz. Então eu estou evitando. Quando esse item chega a menos de 75%, ele acende às 6 horas o vaso e o pátio não acende. Então, hoje, provavelmente, ele vai ligar o vaso, não vai ligar o pátio. Ele vai subir, se antes das 22 horas ele chegar aos 100%, ele desliga o vaso e liga o pátio. Amanhã, provavelmente, ele já vai ligar o pátio direto. Isso é uma automação, perfeito? Vamos para o quarto. No quarto eu tenho a luz do quarto, a luz do banheiro. Se eu clicar aqui, eu ligo a LG e eu tenho o ferro de passar. Às vezes eu descia, a minha esposa falava assim, eu desliguei o ferro, então o que eu fiz? Abri o ferro e coloquei uma integração dentro do ferro. Quando eu falo para a Alexa ligar o ferro, ela fala, estou ligando o ferro por 5 minutos. Eu acho que não tem necessidade mais do que isso. Vai chegando, por exemplo, 4 minutos, ela me avisa, eu vou desligar o ferro em 1 minuto. E aí a gente apressa e ele fala, ó, desliguei o ferro. Se eu clicar aqui, ele vai ligar e vai falar praticamente o que a Alexa me fala, olha. Ferro de passar foi ligado por 5 minutos. Perfeito? Então aqui eu tenho, por exemplo, o Fire TV. Eu tenho um controle total do meu Fire TV. Porque hoje em dia ninguém merece mais usar controle remoto. Pilha,
Então aqui eu tenho YouTube, claro, os menus todos do Fire TV. Aqui eu tenho o meu ar-condicionado. Então, se eu ligar aqui, ele vai fazer o barulho ligando lá, olha. Ligou. Então, por exemplo, aqui está no ar frio. Eu posso colocar quantos graus eu quero, posso colocar ar quente, posso colocar umidificador, ventilador, e aqui eu desligo. Aqui eu botei uma ação, que quando você clica nela, a letra do ventilador já vai dando os toques e vai direto posicionado para onde a gente está acostumado a colocar. Aqui desliga, aqui um timer, que, por exemplo, na Alexa, eu falo desligar o ar programado. Aí ele fica umas 2 horas ligadas e não preciso de acordar de noite para desligar o ar. Sobe a letra, desce a letra e fica a letra para cima e para baixo. Perfeito? Cliquei na LG, ela vai ligar a LG. Aqui eu ligo a LG, acabei de ligar. A minha esposa ela tem muita dificuldade com menus de televisão, então eu coloquei o básico, entrar no Fire TV, aí ó, ela ligou a LG, tá vendo? Tá passando aqui. Ligar o Fire TV, sair do Fire TV, YouTube, o SAT TV, sair TV e alguns programas de música que ela gosta já cai direto na televisão, perfeito? Desligar a LG. Vamos agora para as câmeras. As minhas câmeras são através de um programa chamado Blue Iris. E ele se comunica com o Home Assistant através do MQTT. Perfeito? Então aqui eu tenho lá a portaria, eu tenho aqui o pátio, assim como aqui, eu tenho aqui a garagem, eu tenho o pátio, perfeito? Cidade eu não vou nem abrir. Aqui estão os itens que estão ligados na minha casa. Por exemplo, eu posso ligar a copa, eu posso desligar o ferro, perfeito? E aqui é o que hoje o meu Home Assistant se abre. Eu tenho todos esses itens aqui em casa. Seria o item geral, eu desligo tudo. A cobertura, eu desligo os itens da cobertura. O quarto, eu desligo os itens do quarto e assim por diante. Esse aqui é o disjuntor geral que eu comprei essa semana. E se eu clicar aqui, eu desligo geral na casa, entendeu? Então, por exemplo, se eu quero no pátio, às vezes eu estou aqui, ó, eu ligo a água, eu ligo o pátio, eu ligo o vaso, e aí o que acontece? Eu venho aqui no pátio e ele já me apaga tudo. Vamos lá então. Então aqui está fechado esse cabo. Aqui o que eu tenho? Eu tenho os itens ligados na casa. Eu tenho o painel solar e a sala. Aqui são os dispositivos offline. Quando está offline, ele fica vermelho e me fala quando qualquer dispositivo na minha casa está offline. O consumo de água. Esse consumo de água é um consumo geral dele. Ele me dá aqui a vazão, se eu ligar a piscina, por O exemplo. tempo de passar vai se desligar. Ele, tá vendo? Ele vai me avisando. Eu já desliguei, mas a ação continua. Nesse caso aqui, ele me dá o conteúdo total que eu preciso. De valores, semana, mês, a vazão real. Então, por exemplo, se eu ligar a piscina aqui, ele já vai começar a contabilizar aqui. Aí, às vezes, até brinco com a minha esposa. Ela está tomando banho, a hora que ela acaba, eu falo, ó, você gastou 20 litros. Aí dá um preço aqui, R$ 7. No mês, você vai me dar um prejuízo de R$ 28. Aí ela brinca comigo, xinga e O tal. ferro de passar foi desligado. O ferro de passar foi desligar. Me dá o consumo total, o consumo de hora atual, né? Hora anterior, dia atual, semana, e vai me dando as precificações. Então aqui o que eu fiz? Eu somei a minha conta, que eu já tenho a precificação toda do meu sistema de água. Aqui a produção solar, hoje está um lixo, não produziu nada praticamente. Se eu clicar aqui, eu vou para os meus e-mails. Aqui ele me dá, por exemplo, a temperatura na minha região diariamente ou por hora. Se eu clicar aqui em horas, tá vendo? Olha, vai chover bastante. Então fechamos esse outro card. Aqui eu tenho um card de energia. E aqui o que está entrando, eu ainda não disponibilizei o sensor aqui, que eu tenho que disponibilizar o que a casa está gastando. E aqui eu tenho o consumo. O consumo, eu instalei esse aparelho, foi anteontem. Eu tenho a produção, tá ligado? Eu desliguei, ele ligou de novo, então ele está zerado. Eu tenho energia diária, que eu estou produzindo, foi péssimo hoje, e energia injetada de ontem e de hoje, por causa do aparelho. A energia consumida na casa está tendo 25 quilowatts, 10 quilowatts de gasto,
O diário eu estou em 2,83 e o mensal. Isso aí dá para ver nitidamente. A água. Aqui já é um card diferente, olha. Eu coloquei nas contas de água, fez sempre em metros cúbicos. Então eu tenho a vazão, o que eu gastei diariamente e o que eu gastei semanal. Eu tenho um consumo geralmente de 10 metros cúbicos de água, eu dividi em 2,50 por semana, e aqui ele me dá, olha, por exemplo, o consumo está dentro da média. Você teve uma economia de 2,14 essa semana. O custo da minha conta é 33. O que eu fiz? Eu peguei o custo total com ICMS, com esgoto. A fechadura da garagem foi acertada. Fala, meu nome. O Shopee, é Shopee, né? Aqui, eu abri até a fechadura da garagem aí do lado. Tem até um pneu aí, cara. Você faz um favor pra mim, cara. Você precisa do meu CPF? É só colocar aí, tem uma câmera aí, tudo bonitinha. E confere pra mim, por favor, se tá fechado, porque eu não tô em casa, não. Beleza, meu nobre. Obrigado. Você precisa do CPF? Aqui, um Feliz Natal pra você, tá? Um Feliz Natal pra você, meu nobre. Obrigado aí pelo seu trabalho. Ó, a Shopee ligou pra mim. Então, por exemplo, isso aí que aconteceu, aconteceu lá em casa agora. Olha, eu atendi o atendente de fora de casa. Vai ter um fato ativo. Vamos lá, dando continuidade. A água. Então, eu deduzi aqui os impostos, por exemplo, água de esgoto, porque a água não é cara, o que é caro é o imposto e a taxa de retorno, apesar de eu fazer captação. Aqui é um dispositivo novo que eu estou testando, que é a caixa d'água. No aplicativo Tuya, ele vem aqui, eu fiz até um vídeo de como converte isso aqui. Ele vem só a porcentagem de litro tem, e não fala mais nada. Eu converti essa porcentagem em litros. Aí eu coloquei aqui o consumo mensal, que está errado, deve ser 8, está marcando casos decimais a mais. A água que entrou, o tempo de abastecimento. Desde quando eu coloquei ele, a concessionária abasteceu 281 minutos. Eu tenho que converter isso para hora quando for hora. O último abastecimento foi às 15h02. Então eu sei se abasteceu ou se não está tendo abastecimento de água na minha casa. O interfone, o que acontece? Eu coloquei uma placa no meu interfone, eu tenho até um shorts lá no meu canal, que é o seguinte, eu consigo, quando ele aperta o interfone, ele liga para o meu telefone e eu consigo falar com o interfone através do meu celular. Eu fui até um pouco mais longe, eu não estou usando esse sistema, eu coloquei uma IA lá dentro. Lá no meu canal tem essa IA também. Ela, você clica e ela fala, eu sou o atendente virtual desse interfone. O que eu posso te ajudar? Aí ela vai falar assim, CEMIG, o rapaz, a pessoa vai falar CEMIG, o marcação, marcar a luz. Eu já sei o nome do marcador, é Douglas. Ela vai perguntar o nome e ele vai falar assim, Douglas, você já está cadastrado pela Câmara. Eu vou abrir a portaria para você. Eu sei que você leva de 5 a 6 minutos para marcar a luz. Por favor, na hora de sair, você confere se está fechado. Assim a Shopee, Mercado Livre, eu fui colocando todos eles. E palavras relativas a isso, entrega, encomenda. E se a pessoa falar, por exemplo, Shopee, aí ela vai perguntar, para quem é a entrega? É para mim ou para minha esposa. Se falar Vinícius, aí o interfone vai fazer tudo para mim. Já vai falar, Vinícius tal, é o nome todo, rua tal, 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 é aqui mesmo. Vou abrir a porta da garagem, você, por favor, deixa lá. Tem monitoração por câmera, confere se está fechado, você precisa de algum dado. Se ligar algum morador, por exemplo, perguntando Joaquim, ele vai falar, não, mora aqui, mora lá no 401. Se for igreja, bababá, bababá, ele vai falar que não estamos em casa, para voltar uma outra hora. E o último caso, ele liga para mim. Perfeito? Você vê. Aqui eu tenho o portão da garagem. Quando eu aperto acidental ou alguém mexe no portão da garagem, ele vem e já me faz isso. Olha, Atenção, a fechadura da garagem foi acionada. e me avisa no celular. Quando a porta da portaria, ele já vem e me dá uma outra A instrução. fechadura da portaria foi acionada. O interfone é a mesma coisa. Quando o interfone liga para mim,
o que que acontece? Eu posso atender ele pelo PC ou posso atender ele pelo telefone. Ó, ele vai aparecer ali, ó. Ó, um exemplo. Quando o interfone liga, ele já vem ou aparece no meu telefone, tá vendo? Ou ele aparece para me atender pelo PC. O interfone, ele vai me aparecer esse card aqui. Eu tirei a campainha do interfone. Então, porque o meu cachorro ficava louco quando tocava o interfone. Parece até que era para ele. Então, quando toca lá, a Alexa me dá esse sinal sonoro. Tem alguém tocando o interfone na sua casa. Você vai atender? Então, ele já não faz mais um barulho que incomoda o meu cachorro. A internet, quando a internet se desconecta do sistema, ele vem e me aparece esse card. Ó, a internet caiu. O notebook, eu programo o notebook para desligar a tela. Assim, quando eu saio de casa, ele desliga a tela do notebook. Eu saio de casa e falo, ó, estou saindo, aí a Alexa vai desligando todos os itens que não são necessários. Então ele desliga, porque eu uso o notebook para olhar a câmera. O ônibus, são os horários de ônibus, por exemplo, ó, tem um ônibus agora, vindo do bairro do Cruzeiro do Sul, então são os horários de ônibus, dá para fazer uma consulta. As músicas, eu tenho aqui as rádios, ainda não coloquei nem o Spotify nem o Deezer, mas, por exemplo, se eu clicar aqui em cidade, ele já vai se tocar, ó. Se eu colocar em Transamérica, olha, ele vai me passar as rádios. E aqui no caso, se eu clicar aqui, ele vai ligar a caixa do pátio, já vai transferir isso para a caixa do pátio. Aqui no caso, eu tenho a opção de selecionar se eu quero a caixa do pátio ou se eu quero que ele toque numa barra que tem abaixo da minha TV. Configurações. Quando eu estou no modo usuário, que é o tablet, ele não me dá as configurações, eu não consigo. Se eu quiser reiniciar o sistema, ó, ele já vai me passar para reiniciar o sistema. Voltando aqui. Aqui eu não vou clicar porque vai desligar tudo. Esse carinha aqui, olha. Esse carinha é um boiler de um sistema de água solar que eu tenho em casa. Esse cara já me consumiu R$ 135 no mês. Então o que que eu fiz? Eu clico aqui, ó, ele vai mudar para 27 vezes ligado. Desliguei, ele desligou. Ele já me passa aqui quantas vezes foi ligado no mês, isso aqui são testes, tá? Ele foi ligado 10 horas e 57 minutos, ele teve um gasto de 32,85 kW e o custo dele nessas ligações. Temperatura dele está em 30 graus, hoje provavelmente ele é programado para chegar a 27 e desligar quando ele elevou a 50. Então ele já faz isso automático para mim, eu não fico sem água quente. E aqui ele me dá um tempo médio de quanto ele ficou ligado. Então eu sei que de 27 até 50 ele levou tanto. Isso dá para me programar, por exemplo, de manhã. Eu coloco de manhã, 6 horas da manhã, por exemplo, para ele ligar meia hora. Aí me chega essa temperatura. Aqui do lado ele vai passando os cards mais necessários, importantes que eu tenho durante de 20 em 20 segundos. Então essa é a minha dashboard. Vou colocar os códigos dela no GitHub. Vou fazendo cada um item desses cards aqui. Às vezes, se você quiser essa dashboard aqui, você vai colocar lá no seu Home Assistant, vai faltar alguns sensores que você não vai ter. Você pode vir apagar os sensores. Tem autonomia aqui, por exemplo, de vir aqui, olha, eu não tenho sistema solar, então eu vou lá e vou apagar o sistema solar. Esse negócio aqui da piscina, aqui, ó, o card da piscina eu não tenho, então eu vou lá e apago. E colocar os sensores que você quer colocar. Então tá aí a minha dashboard. Se você quiser ter um controle desse da casa, não tem a mínima noção, me faz uma consultoria, eu monto isso para você, eu consigo, não é viável, não é tão caro, são equipamentos baratos, o mais caro que eu usei aqui foi R$ 180, são itens baratos, é você ter a criatividade para montar, fazer isso é fácil. Então me acompanha aí no YouTube, já deixa seu like que vai vir vídeo de todas essas automações, inclusive essa é interessante da IA, do interfone, sensores. Eu espero ter ajudado vocês e fiquem com Deus. Se inscreve aí.